É, avisa Ó, só tá quando... entrando, tá no ar já, tá no ar, começando a entrar. Ah, não, eu estava dizendo que eu estou aqui na Assembleia Legislativa, eu vim para o meu gabinete, mas eu estou no plenário, está tendo um debate e o governo quer votar aqui o PL 529, que representa uma devastação da prestação dos serviços públicos. Ele vai extinguir 10 fundações públicas, 10 entidades de pesquisa, ele vai prejudicar as universidades, retirando recursos da USP, da Unicamp, da Unesp, da FAPESP, que é a nossa Fundação para o Amparo à Ciência, CDHU, que faz construção de casas populares, vai acabar a habitação popular no estado de São Paulo, ataca o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele vai extinguir a Fábrica do Remédio Popular, que é uma empresa pública do SUS aqui de São Paulo, a SUSEM, que é a Superintendência de Combate às Endemias. Imaginem vocês, em plena pandemia, o Dória vai extinguir a SUSEM, que é uma superintendência que combate as endemias do estado de São Paulo, como Zika, febre amarela, malária, que são, né, endemias aqui, ainda fortes no nosso estado. Recentemente, na cidade de São Paulo, teve um surto de febre amarela, para vocês terem uma ideia. Então, essa superintendência será extinta. O Zoológico de São Paulo, gente, o IANSP será duramente afetado, que é o nosso Instituto de Assistência Médica para os servidores do Estado de São Paulo. Então, eu, em algum momento, tenho que voltar para lá, mas eu quero ficar o máximo possível aqui, porque hoje é um dia histórico aqui nas nossas lives, um dia muito importante. Nós estamos com os nossos colegas de Manaus, nossos profissionais da educação, os nossos professores, né? Então, quero já fazer a apresentação aqui, Celso, se você me permite. Com certeza. Eu vou apresentar já a Elma Sampaio, que é a coordenadora geral da Asprom, que é o sindicato dos profissionais da educação, dos professores e pedagogos de Manaus. Nós estamos também com a Alessandra, que é também coordenadora administrativa do mesmo sindicato, com o Herbert Lambert, né, Melo, que é coordenador de comunicação também do sindicato, e com o pesquisador Lucas Ferrante, desculpa, é que eu não consegui ler aqui, que eu estou pelo meu celular, então está mais difícil. E o Lucas, que é pesquisador e especialista nessa área de contaminação pelo coronavírus, ele tem trabalhos publicados em revistas internacionais de peso, é um grande pesquisador, e ele que vai falar, inclusive, primeiro, porque ele está com problema de tempo, ele já vai entrar numa outra reunião. E, logicamente, com o vereador Celso Gianazzi aqui, que vai, na verdade, coordenar os nossos trabalhos de hoje. Celso, passar para você. Então, vai ser muito importante a fala de vocês, as intervenções, porque Manaus está vivendo um momento dramático, já viveu um momento dramático do ponto de vista geral, quando teve início a pandemia, com aquelas mortes todas que nós acompanhamos, o mundo inteiro acompanhou o que aconteceu aí com vocês, mas agora tem o segundo episódio, que foi a volta às aulas, essa imposição do governo, né, de reabrir as escolas, e nós tivemos aqui acesso a uma notícia que nos preocupou muito, que mais de 5% dos profissionais da educação estão contaminados por conta dessa reabertura das escolas em um mês, e que vocês decretaram a greve sanitária, né? Os professores estão em greve aí em Manaus, pelo menos uma parte da rede. Então é muito importante conhecer a experiência de vocês e os efeitos nefastos da reabertura da rede pública de ensino. Como o Lucas está com problema de tempo, a ideia, Celso, é passar a palavra para ele. Mas antes aí é melhor você falar depois dele, né, Celso? Para a gente ganhar o tempo com ele aqui. Exatamente, vamos ganhar o tempo. Primeiro, cumprimentar a Helma, a Alessandra, o Lambert e o Lucas, agradecer pela presença aqui. Dizer que são professores também aqui, temos a Alessandra, que é professora de matemática, o Lambert, professor de história, são todos aqui da área da educação e têm uma experiência muito grande na vivência nas escolas aqui. Então, ouvi-los hoje vai ser muito importante para nós aqui no estado de São Paulo, principalmente na cidade de São Paulo, que a gente está acompanhando muito esse movimento de volta às aulas em Manaus, o desastre, a péssima experiência que vocês tiveram em Manaus. Então, deixa eu passar logo para o Lucas Ferrante, que, como o nosso deputado Carlos Gianazzi disse aqui,
Ele é cientista, doutorando pelo INPA, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisa na Amazônia, com publicações. O Lucas Ferrante tem publicações nas maiores revistas do mundo, então vai ser uma honra aqui ouvi-lo. É muito importante a sua participação. Então, passo para você, Lucas. Obrigado. Eu agradeço a todos a oportunidade de estar falando desse assunto, que ele é tão delicado e tão importante ao mesmo tempo, né? Embora muito trágico. Como foi falado, eu sou doutorando do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, tenho trabalhado com o coronavírus desde o começo dessa pandemia, tentando prever, através de modelagens epidemiológicas, o movimento da pandemia, especificamente em Manaus, e tenho trabalhado com essas políticas públicas também do que deve ou não ser feito, né? Então, a primeira publicação que nós tivemos foi em 17 de abril na revista Science, que é um dos maiores periódicos científicos do mundo, onde nós classificamos os povos indígenas como grupo de risco e alertamos para a necessidade de fechar realmente todas as atividades em Manaus e no estado do Amazonas. É muito importante dizer que as nossas recomendações elas não foram seguidas, né? Nessa data, em 17 de abril, Manaus registrava aproximadamente 1.809 casos e 145 mortes, né? Para a gente ter uma ideia, esses números já aumentaram mais de 5.000% o número de casos e mais de 2.300% o número de mortes para o Estado desde os nossos avisos, né? Então, nós não estamos sendo ouvidos e realmente esse problema ele tem se agravado. Eu cheguei a coordenar uma nota também a pedido do Ministério Público do Estado do Amazonas para tentar embasar o lockdown. Esse lockdown foi negado pelo Judiciário e todas as previsões negativas que nós fizemos, caso esse lockdown tivesse sido negado, né, como foi, elas se concretizaram, né? Então, inclusive, o início dessa segunda onda. E em 7 de agosto, nós tivemos mais uma publicação na Nature Medicine, que é uma das maiores revistas científicas médicas do mundo, alertando que Manaus enfrentaria uma segunda onda nos próximos dias. Uma onda que agora a gente já se vê visível, né? Tanto o número de internações quanto o número de mortes vem aumentando e embora seja trágico esse cenário, o governador Wilson Lima, de forma completamente irresponsável, decide voltar às aulas nesse momento, né? Então, é importante dizer que os professores, acima de tudo, eles estão respaldados pela ciência, né? E, antes de tudo, eu gostaria de falar para vocês qual ciência a gente tem que considerar. Como cientista, a gente tem realmente alguns clivos de considerar alguns trabalhos mais que os outros. E qual é o nosso maior critério? Considerar trabalhos publicados em revistas científicas que passaram por revisão pelos pares. O que é essa revisão pelos pares? Quando se submete um trabalho a uma revista científica, os editores dessa revista enviam esse trabalho para outros grupos de pesquisadores de forma anônima, que a gente chama de revisão duplo cega. Tanto os autores não sabem quem são os revisores e os revisores não sabem quem são os autores, e esse trabalho ele é checado, a metodologia, os dados utilizados, e assim se tem um parecer cego sobre aquele trabalho antes da revista publicar. É importante dizer que a gente tem visto muitas coisas na mídia que são, de fato, literatura cinza, né, que são coisas que não passaram por revisão pelos pares, né? Muitos trabalhos pré-prints, e isso realmente não tem qualidade científica. Então, nós temos que nos ater àquilo que está publicado. E aquilo que está publicado mostra que nós não iremos atingir a imunidade de rebanho, que isso é uma falácia científica, e que a segunda onda é real para todos os lugares que reabriram sem realizar um isolamento social rígido, né? Então, nós temos alguns trabalhos recentes publicados, como um trabalho publicado na Nature Human Behavior, que também é uma das maiores revistas científicas do mundo, que é feito de maneira adequada por pelo menos 60 dias, você sempre vai ter uma segunda onda, né? Esse trabalho utilizou modelos epidemiológicos CEIR, que são os mesmos modelos que a gente utiliza. Então, todo lugar, de maneira incisiva, dá para se afirmar isso, que não realizou um isolamento social com mais de 2 meses, terá uma segunda onda de Covid-19, que é o caso de Manaus,
que é o caso de São Paulo, é o caso de todas as cidades brasileiras, né? Mais recentemente, nós tivemos um outro estudo publicado na PNAS, que é a revista da Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos, que mostrou que é impossível se atingir a tal chamada imunidade de rebanho para o coronavírus. Então, isso é extremamente preocupante, porque qualquer anúncio de imunidade de rebanho ela é completamente falaciosa, né? Nós estamos completamente longe de atingir isso. E mais preocupantemente, nós temos o governo sempre tentando computar o número de recuperados, o que é um erro, porque na verdade essas pessoas são sequeladas, né? Muitas dessas pessoas têm sequelas cardíacas, cerebrais, pulmonares. Então é um equívoco tentar comemorar pelo número de pessoas expostas ao coronavírus. Nós temos visto em Manaus que o transporte público é uma via de disseminação muito grande, assim como o retorno às aulas não é seguro voltar, né? Então, nós temos que nos basearmos nesses trabalhos científicos que estão revisados pelos pares, pelas experiências dos professores, porque ninguém entende mais de sala de aula do que os próprios professores. A professora Alessandra tem uma apresentação extremamente científica, eu posso dizer até, sobre a volta às aulas em Manaus, que realmente desbarata todos esses protocolos que estão tentando ser implementados. E é importante dizer que todas as localidades do Brasil ainda estão em transmissão comunitária, como atesta a OMS. Então, não é seguro, independente de protocolos, não é seguro voltar às aulas. É importante dizer que as pessoas que estão voltando estão correndo um grave risco, não só de morte, mas também de adquirir o coronavírus, ter uma recuperação parcial e permanecer com algumas sequelas que essas pessoas vão carregar para o resto da vida, né? Então, essas questões são muito importantes de serem levantadas. Até porque já tem um estudo publicado na revista Nature que mostra que a imunidade do coronavírus ela é temporária. Nós não temos uma imunidade natural eficaz. Dentro de um prazo de 12 meses, as pessoas perdem os anticorpos. Quem já teve o coronavírus perde os anticorpos, podendo ter novamente a manifestação do Covid-19. Então, ninguém está protegido da Covid, mesmo quem já teve e conseguiu se recuperar. E, na verdade, não se sabe a gravidade que essas pessoas que já tiveram e podem manifestar a doença novamente. Então, é uma situação grave, onde o governo tenta passar uma volta às aulas num cenário que nós temos uma vacina para daqui a uns meses, inclusive sendo divulgada já em fase de teste pelo Instituto Butantan, que poderia solucionar o nosso problema e fazer com que a volta às aulas seja num momento de segurança. Então, neste momento, não é nem um pouco possível a volta às aulas, nós não temos nenhuma segurança, nenhum protocolo pode propiciar isso, e o ideal é que se cancele as aulas desse ano letivo, né? Uma vez que, basicamente, nós já ficamos boa parte do ano, são mais alguns meses apenas para nós mantermos crianças e professores em isolamento, porque isso também impulsiona a segunda onda nesses municípios que estão voltando. Então, não é nem um pouco ideal, né? É completamente anticientífico, e tentar se basear em protocolos é realmente um absurdo do ponto de vista científico, porque esses protocolos eles não são garantias de segurança, uma vez que as cidades do Brasil ainda estão em transmissão comunitária. Então, é muito importante frisar isso, porque realmente esses governos estaduais e o federal também não tem nenhum respaldo científico para fazer as aulas voltarem, né? É importante, nesse momento, nós nos atermos àquilo que é científico e comprovado de fato, e a volta às aulas é algo que impulsiona tanto o segundo pico, como foi dito em Manaus, nesse artigo publicado na Nature Medicine, e, de fato, estamos passando um segundo pico com parte da culpa por tentar voltar às aulas, o que intensificou uma utilização do transporte público, quebras de protocolos de segurança. Nossas escolas não são preparadas. E uma dica que eu digo é que deve-se tentar caçar o alvará das escolas, né? Porque
um estabelecimento público que não contempla normas sanitárias deve ser fechado. E, no momento, todas as escolas do Brasil, sejam elas particulares ou públicas, não têm as mínimas condições de proteger aqueles que estão dentro desses estabelecimentos dessas epidemias locais, dessa pandemia global que a gente vive. Então, é crucial que os prefeitos se sensibilizem para tentar caçar esses alvarás, que a gente sabe que tem uma pressão, e uma vez que esses prefeitos não o façam e insistam no retorno das aulas, eles devem ser responsabilizados pelas mortes que venham a ocorrer. É isso que eu gostaria de falar para vocês. Muito obrigado, Lucas. A sua intervenção foi muito importante. Você que é um cientista da área, um grande pesquisador, com artigos publicados em revistas científicas do mundo. Então, isso para nós é muito importante, mas também nos deixa... Nós estamos mais preocupados ainda com a sua fala, né? Pior do que nós imaginávamos a situação. Sim. É muito pior do que a gente imagina. Então, muito obrigado aí pela sua intervenção. E você falou, não tem segurança nenhuma, mesmo com esses protocolos anunciados pelos governos, até porque, como você disse, as escolas não estão preparadas. Se até o Supremo Tribunal Federal recentemente teve agora na posse do Luiz Fux, várias pessoas se contaminaram e olha que eles estavam seguindo os protocolos de segurança. Então, houve contaminação de pelo menos 10 autoridades ali. A ministra Carmen Lúcia foi contaminada, enfim. Isso, imagine uma escola, e nós sabemos, nós que somos professores, conhecemos o chão da escola, o cotidiano escolar, nós entendemos e sabemos que isso não é possível. Muito obrigado. Celso. Carlos, o Lucas, aproveitando a presença do Lucas ainda, o Lucas citou que é cientista, né, que está baseado na ciência, né, diferentemente de outros governantes que não acreditam na ciência. O Lucas citou o transporte público, né, como um dos meios de contágio da Covid-19, e eu vejo aqui que tem, das 123 escolas reabertas, 87 acusaram pessoas com a Covid-19, e a grande maioria, 87%, são de educadores, professoras e professores, talvez porque eles se locomovam, queria até ouvir isso, se locomovam pelo transporte público de escola para escola e acabam sendo os mais atingidos nessa contaminação. É importante dizer que o transporte público ele promove uma aglomeração, né? É um meio que as pessoas estão entrando ali, é uma aglomeração muito superior do que se observa em qualquer outro ambiente, né? E as pessoas ali ficam completamente expostas, né? Tanto a fluidos que são deixados pelo ambiente, né? Em locais que as pessoas precisam se segurar no transporte público ou no próprio ar, né? Então, realmente, por mais que se use máscaras, a gente tem que entender que o transporte público ele é fechado, ele é pouco ventilado, ele tem uma aglomeração onde as pessoas acabam se tocando, você não tem um distanciamento de 1,5 metro. Então, é tudo onde a pessoa não deveria entrar, né? E aí, o que acontece é que professores e alunos se contaminam, vão para as escolas, as salas de aula também não são preparadas, os professores e alunos precisam se alimentar em algum momento, precisam tirar as máscaras, as higienizações dos ambientes não são bem feitas como de fato deveriam, e é impossível, porque é um vírus que fica no ar e as salas a gente sabe que não são ventiladas. Em Manaus, se precisa fazer uso de ar-condicionado. Tem dia que a gente tem 40 graus, né, corriqueiramente, né? Então, muitas escolas sequer abrem as janelas, né? E aí, realmente, o vírus fica permanecendo nesse ambiente onde ele contamina todo mundo. E é importante dizer que as crianças, em suma maioria, são assintomáticas, né? Então, elas levam isso para suas famílias ainda, né? E aí, uma discussão de que é muito preocupante é com os pais também, com os avós, principalmente nesse meio mais carente, onde normalmente tem pessoas idosas que contribuem imensamente para a renda da família, né? Que são arrimos da família, né? Utilizando a aposentadoria, por exemplo. Essas pessoas podem se contaminar e aí você pode ter perdas sociais muito maior do que se esperar a volta às aulas com segurança no cenário de uma vacina, né? Então, os desdobramentos disso são catastróficos.
Além do mais, se tem uma falsa ilusão de que as crianças estão protegidas, e de fato não são. A maioria são assintomáticas, mas as crianças podem ir a óbito, apresentar quadros agravados, né? E além de apresentar sequelas por conta disso. Então, realmente não existe segurança nem para as crianças, nem para os profissionais da educação, né, como professores, merendeiras, serventes, né, pessoas da área da limpeza das escolas, e ainda as famílias desses alunos. Né? Então, é extremamente importante se entender isso, que está se mandando os alunos para um ambiente de alta contaminação, e depois isso agrava essa segunda onda que é esperada para todos os municípios brasileiros por falta de gestão pública. Muito bem. Obrigado, Muito bem, Lucas. Lucas. Muito obrigado aí pela sua intervenção, pela sua contribuição para esse debate. Lucas, fique à vontade, a gente sabe que você está com o horário apertado, gente, e o fuso horário é diferente. Manaus é 1 hora menos, né? Vocês estão aí no horário diferente do nosso aqui em São Paulo. Obrigado, Lucas. Celso, vamos ouvir a professora Elma Sampaio, que é coordenadora do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus. Boa noite, Celso. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos os que estão participando desta transmissão ao vivo, daí de São Paulo, de Manaus e de outras partes aqui do Brasil e, porventura, até fora do nosso país. Boa noite a todos e a todas. É exatamente isso que nós estamos falando. Nós estamos vivenciando um momento muito difícil aqui na cidade de Manaus, por conta do retorno das aulas presenciais, que já aconteceu no ensino médio no dia 10 de agosto. E, diante de tudo isso, nós instalamos uma greve, deflagramos uma greve que nós denominamos a greve em defesa da vida, porque é justamente que essa greve representa hoje, uma grande busca de preservar a saúde e a vida dos professores, dos alunos, dos demais funcionários e de seus familiares. Nós buscamos diálogo com o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, buscamos o diálogo com o secretário Luiz Fabian, realmente a esse momento que nós estamos vivendo, quando ainda estávamos realizando as aulas à distância. Então, houve uma preocupação nossa, do sindicato, de nós procurarmos sermos inseridos na comissão que estava elaborando um protocolo de segurança para um eventual retorno das aulas presenciais. Em que pese que nós explicamos muitas vezes, através de documentos, para o secretário e o governador Wilson Lima, que o momento de retornar às aulas presenciais só seria possível no momento em que a pandemia do Covid-19 estivesse controlada aqui no nosso estado, aqui na nossa capital. Então, essa busca de diálogo que nós fizemos, ela não foi bem sucedida. Nem secretário, nem governador buscaram dar voz e dar vez aos professores para que eles pudessem expressar as suas reivindicações, as suas angústias, as suas preocupações. Nós enviamos inúmeros documentos, tanto para o governo quanto para a Secretaria de Educação, com as reivindicações dos professores para começar a pensar no possível retorno das aulas presenciais. Mas o ponto crucial para nós seria exatamente esse, o controle da pandemia do Covid-19 na nossa cidade. E, portanto, nós fomos buscar a fala da ciência para que a nossa decisão fosse embasada por estes cientistas que são valorosos
e buscam aqui trazer para nós, daqui de Manaus e para o Brasil inteiro, elementos para que nós possamos refletir sobre a questão da pandemia do Covid-19 no Brasil, no nosso estado, na nossa capital. Buscamos estes cientistas e a fala da ciência foi crucial para que nós tivéssemos decidido por deflagrar a greve. Muito cedo, os cientistas observaram que existia uma grande projeção de que Manaus fosse viver uma segunda onda da pandemia. Justamente porque, como disse Lucas, não houve aqui uma política séria para combater o Covid-19, não houve o chamado lockdown, né? Não houve interesse dos governos em fazer algo que realmente pudesse contribuir para que a disseminação do novo coronavírus não fosse tão avassalador como foi aqui para nós. Vocês viram aí em rede nacional que, infelizmente, Manaus foi a única cidade onde valas comuns foram abertas. Isso causou muito sofrimento, muita dor para o povo amazonense, para o povo manauara, né? Nós ficamos numa situação muito complicada. Todos os leitos clínicos, todas as UTIs dos hospitais particulares, dos hospitais públicos, esgotaram e as pessoas elas morriam muito nas suas casas, a caminho dos hospitais. Então, foi um sofrimento muito grande. Foi um sofrimento monumental, que não dá para mensurar o tamanho da dor que nós sentimos aqui com perdas de muitos amigos familiares, professores, enfim. Então, diante de todo esse cenário que foi se colocando no nosso país e aqui na nossa cidade, e porque nós observamos que existe, desde o governo federal, passando pelo governo estadual, uma negação muito grande da doença, uma banalização muito grande das mortes, né? O presidente Bolsonaro aí minimizou a doença logo no início, dizendo que era só uma gripezinha, e isso foi seguido aqui pelo governador do estado do Amazonas, que chegou a comprar respiradores em loja de vinho, né? Fez muitos desvios de dinheiro nesse momento em que o povo sofreu, o governador desviou verbas da saúde, inclusive aqui nós temos uma CPI da saúde. O fato é que, diante de todo esse quadro, nós deflagramos a greve, né? Deflagramos a greve de maneira, assim, muito consistente, no sentido de que nós tínhamos o objetivo e temos o objetivo da preservação das vidas, isso que nos motivou. Evidentemente que nós sabemos que o teletrabalho, as atividades pedagógicas à distância, têm os seus limites, né? E esses limites são grandes. A desigualdade na educação, ela se mostrou muito forte depois que as aulas presenciais elas cessaram. Mas nós entendemos que no momento, para preservar as vidas, era necessário nós continuarmos no teletrabalho, no ensino à distância. E a greve foi deflagrada. Nós buscamos e continuamos buscando apoio no MPE, no MPF, entramos com mandado de segurança, isso foi no dia 9 de agosto, pedimos caráter liminar para que as aulas fossem suspensas, mas isso foi indeferido. E nós estamos esperando, então, o resultado deste mandado de segurança, que ainda não saiu. Nós estamos esperando com que seja uma decisão favorável aos professores. E é como eu estou dizendo, a greve é pela vida, é uma greve difícil, mas é preciso que os professores possam ter união neste momento para combater essa política
genocida que está acontecendo pelo país afora. Aqui nós estamos fazendo estas denúncias, estamos com um governador que não tem responsabilidade com seu povo, do mesmo modo é o secretário de Educação e a diretora-presidente da FVS também, que respaldou toda essa situação infeliz que nós estamos vivendo aqui na cidade de Manaus. Como o Lucas disse, estamos na segunda onda de Covid-19, estamos preocupadíssimos porque já foi determinado também pelo governo Wilson Lima o retorno das aulas presenciais no ensino fundamental. Isso para a próxima quarta-feira, né, dia 30 de setembro, e nós já deflagramos a greve do ensino fundamental e vamos instalar essa greve no próximo dia 1º de setembro, com um grande ato lá na frente da sede do governo, e estamos buscando de todos os meios nesse momento em que está nas vésperas do retorno do fundamental, fazer com que os professores daqui, que ainda não aderiram à greve, eles possam juntar-se a nós. É uma luta árdua, pessoal, é uma luta que nós precisamos fazer com muita determinação. Então, falando aí com os colegas de São Paulo, é importante que vocês não aceitem o retorno, que vocês estejam unidos, possam participar de assembleia que o sindicato deve chamar, não sei se já chamou, para que as aulas presenciais não retornem. Uma vez que retorna, é muito difícil fazer uma greve nesse momento de pandemia, onde nós não podemos estar nas ruas por conta da aglomeração que não devemos fazer. Aqui nossa greve está assim, estamos fazendo atos nas ruas, com todo o cuidado para que nós não nos descuidemos das medidas de segurança, e também estamos fazendo a greve virtual, uma junto da outra, para que nós possamos combater esse governo que tem as necropolíticas e as práticas genocidas. Ainda bem que na CEMED não existe definição para o retorno das aulas presenciais. Então, os professores das escolas municipais, nesse momento, continuam no teletrabalho. Não existe por parte aqui do prefeito uma chamada para que as escolas voltem no presencial. Bem, eu estou aqui contando meu tempo, eu já passei 1 minuto, e a professora Alessandra vai sim aprofundar a nossa realidade aqui de Manaus. Tá bom? Muito obrigada por hora. Obrigado, professora Elma, pelo seu depoimento, pelo seu relato. E fica bem claro para nós que, na verdade, nós não somos contra. Os professores estão trabalhando muito, né, no teletrabalho, no trabalho remoto, né, com todas as dificuldades, né, porque os governos não estão aparelhando os professores nem os alunos com banda larga, com computadores. Mesmo assim, os professores estão trabalhando. A greve é uma greve sanitária, uma greve pela vida, é uma greve contra a reabertura das escolas, né? Os professores estão trabalhando, a gente deixa muito claro para a população isso. Aqui em São Paulo, Elma, saiu uma pesquisa ontem do Datafolha dizendo que 75% dos eleitores da capital são contra a volta às aulas. A própria sociedade está contra. Aqui em São Paulo, quem está pressionando a volta são as poderosas escolas particulares, o poder econômico delas que vem fazendo pressão em cima dos governos. E os governos cedem à pressão econômica, né, das escolas particulares, da Fiesp, da Associação Comercial, tudo isso em detrimento da vida da comunidade escolar. Agora eu fico imaginando aí para vocês, porque se a volta do ensino médio já ocasionou a contaminação de mais de 5% dos profissionais da educação, fico imaginando com o ensino fundamental. Vai ser muito pior, vai ter uma mortandade aí na rede pública de ensino. É um absurdo isso que está acontecendo aí. Pode acontecer e o aqui ensino também. Infantil também, né, Carlos? Educação infantil ainda, daí aí nem se fala, né? Aqui em São Paulo, o Dória já está articulando, e a Secretaria da Educação, pela volta do ensino médio também e de educação de jovens e adultos, como está acontecendo aí, que já haverá contaminação. Então, não é muito diferente a nossa realidade com a de vocês.
Passar a palavra, Ó, então, mas agora só rapidinho, mas para tem aí uma justificativa para essa greve, né? Por que será que o retorno das aulas presenciais? Mas o professor Lambert deve falar sobre isso agora, tá bom? Ótimo. Vamos ouvir, então, o professor Lambert Melo. Professor, a palavra é sua. Acho que o seu microfone, professor. Seu microfone está fechado, professor. Aí, agora sim. Boa noite a todos. Boa noite. Queremos agradecer aí a oportunidade que os ilustres parlamentares aí de São Paulo estão nos dando para que a gente possa ter esse diálogo com essa população aí de São Paulo e também do resto do Brasil para tratarmos desse assunto que também consideramos que é muito importante, né? Acredito aí que essa preocupação que o Partido Socialismo e Liberdade está tendo para se inteirar de como nós estamos passando por essa experiência aqui em São Paulo, aqui em Manaus, para nós ela é uma preocupação importante, porque nós estamos sendo aqui um laboratório para essa experiência macabra do governador Wilson Lima, e que, por vias tortas, pode realmente servir de alguma contribuição para os outros professores, os outros trabalhadores do Brasil inteiro, para buscarem resistir a essa ideia genocida que muitos prefeitos e governadores estão querendo colocar em prática. Aqui nós já estamos sendo vítimas dessa situação. Infelizmente, Carlos, a realidade aqui de Manaus, a respeito dos índices de contaminação dos professores após a reabertura das escolas públicas, está bem acima desses 5% que você mencionou. A reabertura das escolas, ela foi feita somente aqui na capital, somente em Manaus. Então, os outros municípios do estado ainda não experimentaram essa experiência macabra. Então, nós tínhamos por volta de 5.000 professores que estavam envolvidos nesse retorno das escolas da Secretaria Estadual de Ensino aqui na capital, que eram as escolas de ensino médio. E desse total de mais ou menos 5.000 professores, foi feita a testagem de mais ou menos uns 4.000 até agora, e desse total de testagens feitas de mais ou menos 4.000 profissionais da educação, de 4.000 professores, nós já temos mais de 2.500 professores que testaram positivo para a Covid-19, nesse grupo de mais ou menos 5.000 professores que atuam nas redes de ensino médio das escolas estaduais aqui na capital Manaus. Então, veja que o índice ele é muito mais elevado do que esses 5% que chegou aí para vocês. E nós vamos ter o retorno, de acordo com a decisão do governador, para o dia 30, a próxima quarta-feira, de mais 107 escolas. São aproximadamente mais 4.500 professores que vão retornar para trabalhar com o ensino fundamental no dia 30. E esses professores, obviamente, também vão fazer a testagem rápida, que está sendo agora, por conta da exigência do sindicato, exigida e sendo realizada pelo governo do Estado. Nós temos a perspectiva de que esse índice ainda vai se elevar muito mais. Então, realmente, a proliferação está absurda. Pelos dados que nós temos atualmente, nós estamos hoje no mesmo patamar que nós estávamos em junho
que foi ali um dos momentos de pico da contaminação e das mortes aqui no estado do Amazonas. Então, o índice de hoje, dia 28 de setembro, é um índice muito próximo daquele índice de contaminação e de morte que nós tínhamos em junho, de acordo com os próprios dados da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado. Então, realmente a situação ela é muito mais preocupante do que vem sendo noticiado aí na imprensa nacional. E essa greve que nós estamos desenvolvendo aqui, companheiros aí de São Paulo, ela é uma greve totalmente diferente. Além desse aspecto que a nossa companheira Elma já apresentou, de ser uma greve que não está reivindicando reajuste salarial, não está reivindicando ganhos econômicos, tem o aspecto de que é uma greve que nós não podemos fazer aglomeração. Ou seja, os grevistas, eles não se veem. E fica todo mundo com aquela ideia de que está fazendo greve sozinho. Nós estamos visitando escolas e esse é um dos problemas que a gente mais ouve dos companheiros das escolas. Eles dizem, pô, mas não estou vendo ninguém na greve. O que parece é que essa greve não está acontecendo. E, obviamente, que esse é um discurso que o próprio governo do Estado está também desenvolvendo, desencadeando nos meios de comunicação. O governo do Estado, ele afirma que não existe uma greve acontecendo. Ele nega a existência da greve. E os grevistas, como eles não podem se ver, como eles não podem se aglomerar para eles se retroalimentarem uns com os outros, eles ficam também nessa dúvida de saber se realmente tem uma greve acontecendo e quantas pessoas estão participando dessa greve. E isso é um problema que nós aqui estamos buscando resolver de uma maneira dando uma importância muito maior para o trabalho da virtualidade, né, da internet, das redes sociais. Olha, isso aí que vocês estão vendo de ficar claro e escuro é porque a lâmpada aqui do escritório onde eu estou resolveu dar problema agora. Então, aí apaga e acende. Mas, então, essa tá bom. é uma greve realmente sui generis e que a gente já gostaria de alertar aí para os companheiros de São Paulo e do restante do Brasil que vocês vão ter também, se deflagrarem em greve, essa dificuldade de convencer os professores de que a greve vai estar sendo realizada e que eles vão ter que fazer essa greve no home office, vão ter que fazer essa greve em casa, acreditando no poder do sindicato, no sentido da mobilização e de que vai estar realmente efetivando todas as ações necessárias para que a greve tenha sucesso. Nós temos aqui, além desses problemas em relação à nossa greve, de nós não termos essa condição de aglomerar para as pessoas se verem, saber quanto eles são, saber a força que tem, nós temos também a dificuldade de que os poderes estão totalmente contrários à greve dos professores. Então, nós temos, por exemplo, os fiscalizadores, os ministérios públicos. Esses ministérios públicos, aqui no Estado, todos são favoráveis às ações do governo do Estado. Nós já encaminhamos várias denúncias, tanto para o Ministério Público Estadual, quanto para o Ministério Público Federal e também do Trabalho, mas essas denúncias elas não avançam, elas não andam. As decisões sempre são favoráveis ao governo do Estado. Nós temos o judiciário também aqui favorável ao governo do Estado, inclusive tomando decisões contrárias à luta dos professores, à luta dos trabalhadores. Nós entramos com um mandado de segurança do judiciário e em caráter de liminar, e essa nossa liminar ela foi negada pelo judiciário. Então, infelizmente, o nosso judiciário aqui também
usando uma expressão aqui nossa, come nas mãos do governo do Estado. E na Assembleia Legislativa, que é o poder executivo, são aqui 24 deputados, não tem nenhum do PSOL aqui, são 24 deputados e nós podemos dizer que apenas 2 fazem oposição e tem aí uns 3 ou 4 que se dizem independentes, são neutros. Mas você tem uma esmagadora maioria, entre 18 a 19 deputados, que comem nas mãos do governo. Apesar disso, um desses deputados da oposição, ele preside aqui a Comissão de Direitos Humanos, e nessa Comissão de Direitos Humanos a gente conseguiu viabilizar uma audiência pública, e dessa audiência pública a gente conseguiu que ela fizesse uma indicação para o governo do Estado, para que o governo do Estado suspendesse as aulas que estão acontecendo nesse momento no ensino médio, visto que o ensino fundamental só irá começar na quarta-feira. Então, isso a gente considerou que foi uma vitória, apesar de que o parlamento aqui estadual, majoritariamente, come nas mãos do governo do Estado. E, além de tudo isso, nós temos um problema aqui que nós esperamos que vocês aí em São Paulo não tenham. É que temos aqui um sindicato estadual, um sindicato de trabalhadores da educação estadual, que, infelizmente, é um sindicato pelego. É um sindicato, pasmem vocês, controlado pelo PCdoB, mas é um sindicato pelego, que, infelizmente, ao invés de trabalhar a favor da luta dos professores e da greve, joga contra a greve que o Asprom Sindical deflagrou. E eles se sentem ameaçados pelo avanço que o Asprom Sindical, que é o nosso sindicato, tem tido aqui na capital, e eles se posicionam contrários à greve dos professores aqui da cidade de Manaus. E isso realmente tem dificultado bastante a nossa luta. Então, veja que a gente luta aqui contra o governo do Estado, contra os órgãos fiscalizadores, ministérios públicos, contra a própria Assembleia Legislativa, contra o Judiciário e ainda contra o Sindicato de Trabalhadores. É realmente algo extremamente difícil, mas, apesar disso, a gente vem desenvolvendo aí ações que a gente considera que são importantes. Nós estivemos agora, eu me atrasei para chegar aqui na transmissão com vocês, porque nós estávamos aqui num terminal de integração de passageiros de transporte coletivo urbano, de ônibus, fazendo nesse terminal de integração de passageiros uma distribuição de um panfleto nosso, que é uma comunicação nossa que nós estamos desenvolvendo com os pais dos alunos, para tentar convencer os pais dos alunos a não mandarem os filhos para as escolas, dos alunos do ensino fundamental, que são crianças ainda, né? Tem no 6º ano crianças com 11 anos, 12 anos, até 13 anos. Então, nós, Celso e Carlos, nessa nossa ida nesse terminal de entregação de passageiros de transporte coletivo de ônibus, nós vimos os ônibus superlotados. Nós acabamos de vir dessa atividade agora. Os ônibus superlotados. A imensa maioria das pessoas sem usar máscara. E, pasmem vocês, nesse terminal de integração, sem nenhuma fiscalização, nem do governo do Estado e nem da prefeitura. Então, todo mundo à vontade para entrar nos ônibus, do jeito que quisesse, sem máscara, sem nada. E são esses meios de transporte, é o transporte urbano, como foi dito aí pela nossa companheira Elma, que os nossos estudantes estão utilizando, esses que já são do ensino médio, e os que vão utilizar, que são do ensino fundamental. Então, realmente, uma situação extremamente preocupante e que a gente espera que aí em São Paulo vocês consigam ter melhores soluções que as nossas aqui
nós estamos há 48 dias com a greve do ensino médio e a gente imaginava que o governo do Estado não ia ter a coragem de determinar o retorno do ensino fundamental por conta dessa nossa resistência, mas, infelizmente, esse governo, que é um governo aqui bolsonarista, que não preza pela vida, ele teve essa coragem, ele determinou e nós vamos encarar aí, sabe lá, quanto tempo mais dessa greve aqui em Manaus. Para nós, o reconhecimento dessa nossa luta aqui de Manaus, pelos outros estados, por vocês aí de São Paulo, ela é muito importante. A gente gostaria de pedir de vocês, se vocês pudessem fazer uma nota de apoio, em nome do deputado estadual Carlos, em nome do vereador de São Paulo, o Celso, dirigindo essa nota aqui para nós de Manaus, para o Sindicato dos Professores, para o Aspron Sindical e para os grevistas aqui, vocês não imaginam como isso seria um elemento, um impulso de estímulo grandíssimo para todos nós aqui. Se vocês puderem fazer isso, a gente agradece, e até se vocês pudessem conversar com o Diretório Municipal do PSOL, com o Diretório Estadual do PSOL, para fazer também assim uma nota em nome do partido, vocês não imaginam o tamanho da força que vocês estariam dando para a nossa luta aqui em Manaus. Então, nesse momento era isso que eu queria dizer a vocês. Muito obrigado por ter nos dado essa oportunidade. Está fechado, o Carlos, está fechado seu microfone. Não está ouvindo, Carlos. Acho que você tem que sair e entrar. Acho que está com problema no celular. Mas, ô Lambert, enquanto o deputado Carlos Janazzi ele entra novamente, pode contar com todo o nosso apoio, porque vocês, o Elma, Alessandra e Lambert, vocês estão sendo o exemplo para nós aqui. Acompanhamos desde o início a situação dramática de Manaus, né, como vocês mesmos colocaram aqui no início, né, os hospitais saturados, os cemitérios, as valas comuns que foram abertas, a situação precária que viveu Manaus, né, uma das piores cidades do enfrentamento da Covid-19 no Brasil, e agora a gente vê esse retorno assodado, né, visando aí mais os interesses econômicos do que os interesses sanitaristas, epidemiológicos, né? Porque vocês estão fazendo agora essa greve, e a greve pela vida, vocês estão, na verdade, dando um exemplo para todo o Brasil, porque vocês viveram o caos no início, né? Estão agora voltando à nossa situação lá anterior, situação... O deputado voltando. Vocês estão voltando à situação que estavam lá anteriormente, da situação absurda, né, do número de mortes. Então, Lambert, conte com o nosso total apoio. Vamos fazer sim essa manifestação de apoio e difundir aqui na rede pública municipal da cidade de São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, o exemplo de Manaus. Vocês são um exemplo vivos, né, do que nós não podemos fazer. A volta às aulas nessas condições durante a pandemia na verdade, é uma política genocida de qualquer governante que se coloque o poder econômico à frente da vida, na verdade, da realização da vida. O Carlos voltou, o deputado Carlos Janazzi voltou? Está ouvindo, Celso? Estamos ouvindo. Não, só confirmar o que você disse, Lambert, conte com o nosso total apoio, faremos moções aí de apoio à greve de vocês, à luta, aqui em nome da Assembleia Legislativa e em nome da Câmara Municipal de São Paulo. E dizer que a situação não é muito diferente, porque na Assembleia Legislativa também, aqui são 94 deputados, só tem 15 de oposição mesmo para valer, de oposição ideológica, né? Mas aqui a vantagem é que todas as entidades representativas dos profissionais da educação são contra a reabertura das escolas, tem unidade, né, de todas elas, tanto na capital como do ponto de vista estadual. Aqui a gente luta contra o poderoso poder econômico das escolas particulares, elas que
estão fazendo pressão pela volta às aulas em São Paulo. Mas muito obrigado e conte com o nosso total apoio. Celso, vamos ouvir a professora Alessandra agora? Professora Alessandra, professora de matemática e coordenadora administrativa do Sindicato dos Professores Pedagogos. Boa noite a todos, boa noite ao Celso, ao Carlos, muito obrigada aí pelo convite. E vou mostrar um pouquinho daquilo que o retorno representa para a sociedade como um todo, e é algo que nós não queremos que aconteça em lugar nenhum. Então, nós, do lado sindical, desde que o governo assinou com o retorno às aulas presenciais, nós alertávamos que não seria o momento para retornar essas aulas, né? Haviam vários riscos. Dentre esses riscos, nós começamos com o percentual de professores com comorbidades, professores pertencentes ao grupo de risco, que são em torno de 40%. Um número bem elevado. Então, veja bem, se 5.000 professores voltaram, né? Nós tivemos aí, dentre esses 5.000, mais ou menos, 1.500 professores, isso só porque foi só ensino médio, 1.500 professores que não estão hoje trabalhando presencialmente, estão trabalhando de forma remota, por pertencerem ao grupo de risco. Então, já é algo que traz um risco para quem está indo para as aulas, porque esse aluno vai ficar ali com acompanhamento de quem, no momento que seria a aula deste professor que está fazendo home office. Outro problema seríssimo que os colegas já abordaram, e aí a gente traz, né, essa realidade para ser visível, né? O transporte público em Manaus é um caos. Se vocês observarem bem, todas essas fotos, elas são atuais porque as pessoas estão usando máscara. Mas nós temos aqui no canto inferior esquerdo da tela uma pessoa que, mesmo dentro do transporte público, está sem o uso de máscara. Então, há, por parte também da população, não cumprimento desses protocolos de saúde, de prevenção. Então, esse é um outro fator. A questão do transporte público, onde há aglomerações, não existe política pública, né, de distanciamento, nada ali implementado, e como o Lambert colocou, não existe fiscalização nenhuma, não existe nada em relação a isso. Esta senhora que está aparecendo aí é a diretora-presidente da FVS, aqui no Amazonas. Ela tem a plena consciência de que um ônibus lotado é como uma sala pegando fogo, né? Fazendo uma analogia em relação à questão das aglomerações e a transmissão do vírus. Essa reportagem saiu no dia 13 de junho, mas esta senhora avalia o retorno às aulas presenciais como possível, mesmo estando ciente de que a maioria dos professores e a maioria dos alunos são usuários do transporte público. Nós temos aí um protocolo que foi criado pela própria SEDUC, sem diálogo nenhum com os professores, nem pedagogos e ninguém mais ali da educação. Foi um protocolo de cima para baixo, sem diálogo algum, onde nós observamos aqui, no primeiro momento, né, a esquerda aqui, a nossa esquerda, a direita da tela, seria o original. Dispensar aqueles que tiveram contato com o contaminado pelo coronavírus, Covid-19, mediante comprovação, atestado médico da pessoa doente, pelo período de 14 dias, e monitorar a saúde de cada uma delas. O que isso implicaria? A Alessandra foi para a escola, a Alessandra apresentou quadro de Covid, foi comprovado, todos os professores e alunos que tiveram contato comigo deveriam ser afastados por um prazo de 14 dias. Nos primeiros dias de aula presencial, nós tivemos um número absurdo de escolas onde foram identificados professores com Covid. Tá? A gente vai chegar aí nesse momento. Mas em relação ao protocolo, a gente vai observar aqui, né, a parte que foi alterada. Nós temos aqui, eles alteraram ao bel prazer,
para satisfazer as suas necessidades. E aí eles colocam dispensar aqueles que tiveram contato familiar com alguém contaminado pelo Covid. Então, já sai do âmbito da escola, já vem já para mais um âmbito familiar. Então, um protocolo ineficiente, ineficaz e que nem a própria SEDUC cumpre. Dentro do protocolo criado pela SEDUC, existe um programa chamado Aluno Monitor, onde o governo transfere parte da sua responsabilidade, pasme, para os alunos. Então, colocam alunos para ser responsáveis para a medição de temperatura, aferição da temperatura, para a higienização das mãos dos seus colegas, e a gente vê aí que isso causa também aglomerações. Então, está expondo a vida do aluno ao risco e também transferindo responsabilidade do governo para os alunos, o que para nós é inaceitável. Então, isso também faz parte desse infame protocolo. Bem, nós temos aí que no dia 10, a volta às aulas na rede pública em Manaus, teve aglomerações e greve dos professores, como colocou aí a professora Elma. Nós não podíamos atuar de forma diferente. O nosso sindicato foi muito claro ao buscar diálogo tanto com o governo do estado quanto com a secretaria. Não era momento de retornar. E em defesa da vida, nós instalamos a greve no dia 10 de agosto. E no dia 10 de agosto, primeiro dia de aula, olha o que nós temos aí. Alunos aglomerados para entrar na escola. Então, você não vê aí ninguém da secretaria, ninguém da FVS fazendo nenhum tipo de acompanhamento, né? E isso daí era algo que estava previsto no protocolo. Ter pessoas responsáveis, um acompanhamento rígido e blá, 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 que é só o que eles sabem fazer. Fazia parte do protocolo implementar essas pias na entrada das escolas. Só que essas pias, a gente observa aí a parte destacada, elas não são adequadas para esse momento que nós vivemos de pandemia, onde não seria possível várias pessoas estarem ali tocando, manipulando essa torneira para lavar as mãos. Aí nós estamos vendo também, em um lado, você tem o dispenser do sabão, mas no outro você não tem. Em relação à estrutura das escolas, nós temos esse tipo de janela. Vocês vão ver aqui, vão ver em uma outra imagem também. Essas janelas, na sua maioria, no seu maior percentual, não abre. Então, isso impossibilita que esse espaço escolar, a sala de aula, seja arejado. E aqui a gente vai ver um pouco do que o Aspron tem feito junto ao comando de greve, que é a fiscalização do protocolo. Seco. Agora vamos ver se o tapete funciona. Então, veja, gente, aí tem um tapete que está seco, não tem nenhum material sanitizante. Os nossos comandantes foram lá, ó, chegaram a pular, mas nada. Então, esse tapete ele é inadequado, ele é inapropriado, ele deveria estar dentro de um recipiente, de uma bandeja com algo que pudesse fazer a sanitização dos calçados dos professores e dos alunos, e logo após ele deveria ter um outro para que fizesse a secagem desse calçado que passasse por aí. E no primeiro dia de planejamento, aí só eram os professores retornando para as escolas, a gente vê o total descaso em algumas delas. Vejam só. Pedagógica na escola, presencial, não temos pia, não temos álcool, não temos aferição, as janelas não abrem. A gente está aqui fora porque nós não aguentamos o calor, não tem o tal do tapete. Então, não tinha o tapete sanitizante, né? E os professores começaram a fazer as denúncias. Temos aí a estrutura de uma sala, onde vocês observam bem, como eu disse, a maioria das salas de aula tem essa janela que é tipo basculante e não abre. Dentro do protocolo, não deveria funcionar as bibliotecas. E nós vemos aí os alunos usando a biblioteca e nós provamos que é agora com esse retorno, porque nós estamos vendo alunos com máscara.
Então, não tem como alguém dizer assim, não, essa foto é antiga. Não é antiga, é uma foto atual. Os alunos estão de máscara dentro do ambiente e isso não poderia acontecer. Bem, nós tivemos aí, né, as denúncias. Nossos alunos são adolescentes, alunos do ensino médio. No noturno, nós temos adultos, muitos adultos, mas do período diurno, a sua maioria eles são adolescentes. E vão andar, na hora do intervalo, vão ficar próximos e estão sem máscara. Né? E vão ter esse tipo de comportamento porque são seres sociais. E eles vão para a escola também para se socializar com os seus pais. Tivemos aí o episódio das máscaras gigantes, que foi uma vergonha nacional. Nós tivemos aí o governo investindo 2,3 milhões para uma empresa. E, detalhe, a empresa disse que não tinha assinado contrato, que não tinha emitido nenhuma máscara para o Amazonas, que estava assinando contrato naquele período, como a gente vai ver aqui rapidinho. A Secretaria de Educação disse ainda que não vai pagar pelas máscaras distribuídas com problemas no tamanho. A gente também ouviu a empresa Nilcatex Têxtil Limitada, que ganhou a licitação, como você acompanhou na reportagem. Ela mandou uma resposta. Disse que só recebeu a ordem de fornecimento no dia 11 de agosto, ou seja, na última terça-feira. Então, como a gente está vendo aí, a ordem de pagamento só foi no dia 11, só que essas máscaras elas começaram a ser distribuídas no dia 10, no primeiro dia de aula. Então, a gente começa a ver já no começo das aulas, ó, você pode ver aí a data, é 11 de agosto, os professores começam a sentir, ter os sintomas de Covid, pagam esse exame e testam positivo para Covid. E a gente precisa lembrar que em cada um desses comunicados que agora eu estou colocando na tela, só era informado que a escola estava sendo sanitizada, mas não informava que ali tinha ocorrido contaminação por Covid. Então, de todas as formas, eles tentaram esconder esses fatos, mas que depois todos os professores fizeram a denúncia, isso veio a público, e hoje todo mundo já sabe, inclusive acho que foi o Celso, ou foi o Carlos que falou ainda há pouco, que 87 das 123 escolas tiveram caso. Hoje a gente já imagina que nesse momento todas as escolas tenham tido caso de Covid. E aí a gente tem aí na esquerda do monitor a sala dos professores. Esse é um ambiente onde os professores fazem seu lanche, fazem seu planejamento, fazem aqui as suas atividades de rotina, né? E a gente está vendo aí um colega na hora do lanche. Então, obviamente, ele vai tirar a máscara e vai se expor ao risco e vai também expor outras pessoas ao risco. Isso vai ser uma rotina. Ou seja, gente, não tem como retornar às aulas presenciais nesse momento, é muito complicado. Nós temos aí, depois de muita luta do sindicato, vários manifestos e vários casos de Covid, a SEDUC, o governo, ele cede à pressão e resolve fazer a testagem, porque até então eles diziam que não era recomendação, como a gente vai ver daqui a pouco, não era recomendação fazer a testagem em massa dos professores. Mas eles recuam devido ao grande número de casos e só nos primeiros 3 dias foram feitos 534 testes e desses 534, só nos 3 primeiros dias, tá, gente? 162 profissionais da educação do Amazonas testaram positivo para a Covid. Então, a gente estava aí, nesse período 21, 11 dias que havia retornado às aulas e já com esse cenário triste. E a senhora Rosemary, da FVS, tinha plena consciência de que 30% dos profissionais da educação iriam testar positivo, porque na saúde fora assim, 30 e poucos por cento, e na segurança também. Só que ela esquece que a educação não é linha de frente no combate ao coronavírus. Então, esse é um número muito alto para se estimar e se concretizar. E aqui está a fala do secretário. Ouçam bem. Quanto à testagem dos professores, há essa possibilidade? A testagem em massa não é uma estratégia recomendada pela Fundação de Vigilância em Saúde nesse momento para professores.
Então, tudo que eles fazem é de acordo com o que a FVS recomenda. Mas veja, eu não sei quem está mentindo, se é o secretário ou se é a presidente da FVS. A testagem não está obedecendo a uma exigência do sindicato. Nós levamos 2 meses fazendo uma licitação. E essa fala dela de 2 meses fazendo uma licitação, pasme, não é nem 10 dias depois da fala do secretário. Então, a gente não sabe quem estava mentindo, se era ele que estava dizendo que a FVS não recomendava fazer a testagem, ou se era ela que disse que já estavam aí há 2 meses aguardando para fazer essa testagem. E se estavam fazendo essa licitação, por que não esperaram para testar os professores, para poder, pelo menos, garantir que aqueles que estivessem com Covid não adentrassem no espaço escolar? E aqui faz parte do protocolo a sanitização da escola. Fiquem horrorizados com essa imagem, gente. Vocês vão ver que não demora nem 15 segundos para sanitizar essa sala. Então, assim, é um total descaso do governo do Estado com a saúde dos professores, com a saúde dos alunos e com a saúde pública da cidade de Manaus. Então, aí, quando o fundamental era para ter retornado lá em 24 de agosto, devido a esse quantitativo muito grande de professores terem apresentado quadro positivo para a Covid, eles vêm com a desculpa de que vão precisar adequar as escolas 100% e adiam o retorno das aulas presenciais para o fundamental, que agora já está previsto para retornar dia 30, o que é um absurdo. Então, nós tínhamos aí nesse período 342 professores com Covid, mas hoje nós já temos aí, relatado pelo professor Lambert, mais de 2.500 professores com Covid. Já o prefeito, por sua vez, vem com a seguinte fala: não sou assassino, nem Herodes. Então, ele diz que ele não vai enviar as crianças para a escola nesse momento, que ele entende que não é o momento de retornar. Então, assim, parece que nós vivemos em 2 cidades distintas, né? A cidade do governador e a cidade do prefeito. A cidade do governador está tudo perfeito. Inclusive, ele está fechando bares, balneários, mas está reabrindo escolas. Um ato totalmente contraditório e inconsequente ao nosso ver. Aqui, as universidades do Estado e a Federal continuam com atividades remotas, o IFAM, que é o Instituto Federal, continua com atividades remotas, o Tribunal de Justiça do Amazonas continua com as suas atividades remotas, o IPURB também, e aí a gente tem que voltar para as aulas, tem que sacrificar em nome da economia do Estado as vidas dos professores, dos alunos e dos nossos familiares. Nossa luta foi embasada em estudos feitos pela Fiocruz, que apresenta uma nota técnica, pelas regras da OMS, onde o retorno às aulas presenciais não deveria ocorrer em hipótese nenhuma, enquanto houvesse transmissão comunitária. Eles são favoráveis ao retorno às aulas, porém eles fazem essa ressalva: se não houver transmissão comunitária, ou seja, se a pandemia estiver controlada. E a volta às aulas coloca em risco 9,3 milhões de adultos e idosos aí no nosso país. Isso é apavorante. Então, os cientistas alertam: as políticas do Brasil condenam a Amazônia a uma segunda onda de Covid-19. Para evitar uma segunda onda de pandemia na Amazônia, medidas efetivas como o fechamento de escolas e serviços não essenciais precisam ser implementadas imediatamente. E aqui nós temos uma simulação de uma sala onde uma pessoa só tirando a máscara, se ela tiver com Covid, ela alcança o espaço inteiro. Nossas aulas, infelizmente, hoje são laboratório e referência, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, de que não é momento para voltar. Nós estamos fazendo esse alerta, por mais que o poder público negue, mas nós que estamos aí no chão da sala de aula todos os dias estamos dizendo: não voltem, não voltem. Hoje nós temos 292 novos casos em 24 horas e o Amazonas já amarga mais de 4.000 mortes.
A senhora Rosemary tem uma informação aí para nos dar. De casos, nós temos uma desaceleração no decréscimo de casos, né? Nós estamos tendo aumento de casos, como eu já disse, são pontuais, em aglomerados, principalmente em pessoas das classes A e B, mas caso nós não... Vale ressaltar que a particular retornou antes, então é óbvio que nós vamos ter casos na classe A e B nos jovens. Então, todos os locais que oferecem risco para as pessoas, eles precisam continuar aderindo aos protocolos. E é importante lembrar que os locais onde as pessoas ficam mais expostas, mais vulneráveis, são os locais onde elas tiram a máscara para comer e beber. Então, na escola não se come, não se bebe? Como é que essa senhora é favorável ao retorno às aulas? Então, o governo não descartou a medida de suspensão, né, de algumas atividades no comércio, e até já implementou, mas assina com retorno às aulas presenciais. Então, vamos ver a analogia da senhora Rosemary, a gente já está concluindo. Para mostrar a seriedade do que está acontecendo esse ano, que é uma analogia com uma sala cheia de labaredas pegando fogo, né? Será que nós, ao observarmos uma sala nessas condições, com muitas labaredas pegando fogo, será que intencionalmente nós vamos entrar nessa sala? Todos os nossos reflexos nos dizem que nós temos que fugir dali. Então, as salas de aula hoje são essa sala pegando fogo, são laboratórios de transmissão de Covid-19, são laboratórios de morte, é uma ordem genocida. E nós estamos lutando pela vida. Nós não queremos, em hipótese nenhuma, que valas comuns sejam abertas novamente na cidade de Manaus. Isso é um recado que nós temos para dar para o Brasil e para o mundo, não é hora de voltar às aulas presenciais. É isso, gente. Obrigada. Alessandra nos trouxe um relato aqui e eu fiquei impressionado, Carlos, porque parecia o que ela estava falando aqui são as escolas de São Paulo, janelas lacradas, e o mais incrível de tudo, eu pensei que eu tinha visto aqui na cidade de São Paulo um absurdo que foi, num projeto de lei, o prefeito aqui, o prefeito Covas, Alessandro Lambert, ele colocou numa lei que uma responsabilização dos pais pela volta dos alunos nas escolas. E aí parece que foi ainda pior, né? Porque responsabilizando, colocando uma responsabilidade para os alunos fazerem o controle da Covid-19 em outros alunos, a coisa absurda. O Estado, o município passando a responsabilidade para os alunos. É um crime que está acontecendo. Esse relato que vocês nos trazem aqui é impressionante, né? E a gente tem que repudiar veementemente todas essas atitudes aí do governo de Manaus, né? Contra a vida, né? Contra a vida dos alunos, contra a vida dos profissionais da educação e contra a população, que é um absurdo completo. Celso, esse relato que a Alessandra fez foi assustador, porque mostra claramente que o governo aí de Manaus, o que ele fez? Ele transformou de fato as escolas em laboratórios da morte e de sofrimento, né? Transformaram vocês em cobaias do coronavírus. Isso tem que ser denunciado internacionalmente, que é grave o que o governo está fazendo aí com as escolas de Manaus. Eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui, essa troca de informação. Foi muito importante, porque isso estimula a rede estadual de ensino aqui de São Paulo e as redes municipais todas a se organizarem contra esse genocídio da educação e também manifestar apoio à luta de vocês, que são nossos colegas, nossos irmãos profissionais da educação, que estão fazendo uma luta importante e protagonista de enfrentamento com a greve
pela vida, um nome bonito que vocês criaram, né? Uma greve pela vida, a luta é pela vida, né? A vida acima do ano letivo, acima do poder econômico, e é isso que vocês estão fazendo, e vocês merecem o apoio de todos nós, de toda a sociedade brasileira, da sociedade internacional. Nós temos que denunciar exaustivamente o que está acontecendo aí em Manaus, porque, repito, o governo transformou as escolas de Manaus em laboratórios da morte, em laboratórios de sofrimento. Toda a comunidade escolar virou cobaia dessa experiência aí do governo de retorno às aulas, sendo que Manaus já passou por um trauma, né, com aquelas mortes todas, que virou já notícia internacional, que não repercutiu no mundo todo. E agora, novamente, vocês vão ter que passar por isso, não dá, nós não podemos aceitar isso. Então, eu quero agradecer a presença de vocês aqui na nossa live, essa conversa que foi muito rica e importante, que alerta também todos os professores, não só de São Paulo, do Brasil, que tem que ter resistência, como vocês estão. Vocês estão denunciando e resistindo com a greve, isso é fundamental. Então, nós só temos que agradecer e dizer que nós estamos juntos com vocês nessa luta. Vamos fazer aqui moções de apoio, de solidariedade pela Assembleia Legislativa, pela Câmara Municipal, pelas nossas bancadas, e divulgar mais essa live agora, né, Celso, nas nossas redes, porque é muito importante. Eu fiquei chocado, porque eu sabia que a situação era grave, mas agora, com esses relatos, nós ficamos assustados aqui, mas também mais mobilizados ainda, sabendo que nós vamos fazer greve geral aqui na rede pública de São Paulo, nas redes, na verdade, porque as redes municipais farão também, a rede de São Paulo, a rede estadual, a greve sanitária, a greve pela vida. E vamos já usar o slogan de vocês. Vai ser a greve pela vida aqui em São Paulo. Celso, para você fazer um encerramento. Eu me despeço aqui, agradecendo muito a presença de vocês e a contribuição. E contem com o nosso total apoio. Passo, então, para o Celso fazer o encerramento. Então, deixa eu primeiro agradecer aqui a Elma, a Alessandra, o Lambert e o Lucas, né, do IMPA, que esteve aqui também conosco. A experiência, o relato que vocês nos trazem aqui, realmente a palavra correta é essa mesmo, assustador, e é o que nós não podemos permitir que aconteça em nenhum município do Brasil. O que está acontecendo em Manaus não pode acontecer em lugar nenhum, né? Nós nem precisamos ver relatos de outros países. Esse relato de Manaus, dessa situação absurda, quando você vê um descaso com a educação, com os profissionais da educação, com os alunos, essas máscaras que foram dadas, é um completo descaso, né? Não tem sentido, tem que acionar também o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público, para que apure essas responsabilidades de quem mandou produzir máscaras nesse sentido, né? Não dando nenhum valor à vida das pessoas. Então, quero agradecer muito às pessoas que também estiveram aqui conosco nas redes sociais, e a presença de vocês aqui, que traz para a gente um espírito de luta. A gente vai continuar e prestando toda a solidariedade à luta que vocês estão enfrentando aqui, como o nosso deputado Carlos Janazzi acabou de dizer, nossa moção de repúdio, através da Câmara Municipal, através da Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo, nesse apoio a esse movimento de vocês e essa greve pela vida. Em primeiro lugar está a vida, e depois a gente vê o que vai acontecer. Então, parabéns pela luta, conte com todo o nosso apoio e obrigado pelo esse relato aqui, pela experiência que vocês nos dão e nos trouxeram aqui. Então, boa noite a todas, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.